pessoal que está chegando vai poder acompanhar direto com a gente. Então, hoje a TecVet Júnior, junto com seus colaboradores, toda a equipe, vem convidar vocês para assistir essa grande palestra com o professor Pizzuti, professor da UFSM aqui. E para apresentar ele, eu vou ler o breve currículo dele para a gente começar essa live e poder ter essa conversa agradável na noite de hoje, tá bom? O nome do professor é professor doutor Luiz Ângelo Damião Pizzuti. Ele é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado e doutorado na área de produção animal, bovinocultura de corte, pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Santa Maria. E hoje ele vai tratar sobre esse assunto que a gente buscou bastante trazer aqui, sobre qual a influência do manejo alimentar na reprodução animal. Agora eu vou chamar o professor Pizzuti para ele conversar um pouquinho mais com vocês aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Derli. Me ouve bem? Sim, tudo certo por aqui. Tudo certo? Deixa eu só ajeitar aqui, então. Estou acompanhando no outro computador aqui para ver como é que está a posição da... Tudo ok? Então, tá aparecendo para ti a apresentação? Tá ok? Agora, acredito que sim. Só um minutinho. Acho que tu vai ter que compartilhar, né? Deixa eu só... Tá mudando aí? Derli? Oi, professor. Derli, tá me ouvindo? Sim. Posso iniciar? Como é que tá? Pode iniciar, tá aparecendo aqui. Só Ele tá tá aparecendo passando? o slide com 4 fotos. Ele não tá voltando? Não. Deixa eu vou ter que ver. Eu tô. E agora? Não. Eu não aparece aqui. Quem sabe eu removo e o senhor... Pode ser. Ok, Pode ser. completo. Agora acho que vai. Vamos ver. Beleza, apareceu aí. Agora sim. Show de bola. Bom, e tá aparecendo porque eu tô fazendo acompanhamento. Tu acha que tá? Agora sim, tá. Tô acompanhando aqui pelo outro para ver se tá ok. Acho que agora vai. Agora tá tudo ok. Tá? Isso. Aqui. Bom. Boa noite, então, Derli. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Né? Uma satisfação, mais uma vez, estar contribuindo com a empresa Júnior da Medicina Veterinária, TecVet Júnior. Né? Já tivemos um outro encontro e foi muito saudável, né? Foi muito proveitoso. E nessa noite esperamos que esse encontro também possa auxiliar aí quem está nos ouvindo a sanar algumas dúvidas, né, relacionadas à produção animal, especificamente aí a influência que nós temos do manejo alimentar
que envolve a reprodução animal, né? Então, de antemão, já agradeço o convite aí de toda a equipe da TecVet Júnior e também a presença aí de todos que nos ouvem nesse momento. Certo? Então, pessoal, para dar início à nossa conversa a respeito da influência do manejo alimentar na reprodução animal, bom, se nós pensarmos em produção animal, nós não temos como não pensar em reprodução, né? Que é a base para que nós possamos estar produzindo, certo? E independente da onde ocorra essa reprodução, né? Independente do sistema produtivo, né? Derli? Oi, professor. Estou aqui. Tudo ok? Tá passando? Ainda não, tá na primeira aqui, pelo que eu vi. Deixa eu voltar aqui, acho que eu vou ter que passar de uma outra forma aqui. Agora vai, vamos ver. Agora foi. Tá passando. Tá passando. Bom, pessoal, são algumas ocorrências que nós temos em função desse sistema, dessa tecnologia, mas, né, eu acho que agora tá indo, ok, beleza. Bom, como eu estava dizendo, pessoal, independente do sistema produtivo, né, independente do ambiente, independente do local, né, o objetivo ele é nós tirarmos, né, nós produzirmos, né, o máximo possível de forma mais eficiente, né, independente se a produção ela é lá no Pantanal brasileiro ou ela é lá, né, ao sul lá da Argentina, independente se a produção, né, o sistema que vocês estão trabalhando é um sistema mais intensivo, no caso de criação de ovino, um sistema mais extensivo, todos eles, né, têm como objetivo essa fase da cria, obter, né, obter, na verdade, os melhores índices produtivos, certo? Porque é bastante custoso dentro de uma propriedade um animal que permanece improdutivo. Vejam bem, passar um ano, muitas vezes, com uma vaca, né, e essa matriz ela não chegar lá no final e não responder positivamente, né? Então, ou mesmo com uma matriz, né, ovina, o período que ela permanece, muitas vezes, dentro da propriedade, somente se alimentando, e quando chega o momento da pressão, né, ou chega o momento do acasalamento, ela responde de forma positiva. Isso, com certeza, vai impactar dentro do sistema produtivo, certo? E se hoje nós avaliarmos como está a situação, né, da pecuária, nós observamos, em relação ao ano passado, um aumento bem expressivo do valor do quilo vivo praticado aqui no Rio Grande do Sul. Okay? Hoje nós estamos aí com um aumento de aproximadamente 50% do preço, tá, do bovino em relação ao ano passado. Então, teve um aumento expressivo? Sim, teve um aumento expressivo. O cordeiro, se nós observarmos, ele não aumentou tanto, né? Ele teve um aumento bem mais acanhado, digamos assim, né? Representando aí apenas, né, 11% de aumento em relação ao ano anterior. Só que, muitas vezes a gente pensa, né, o produtor pensa, os técnicos pensam que, bom, nós estamos tendo uma valorização da pecuária. Sim, estamos tendo uma valorização da pecuária, mas essa valorização da pecuária, ela também vem, né, junto com um aumento dos custos de produção.
Vejam bem, um dos principais insumos utilizados aí na alimentação dos animais, que é o milho, se compararmos em relação ao ano passado, ele teve um aumento de mais de 100%, um aumento bem superior, né, ao aumento do preço do boi. A soja, ela vem na mesma, né, um aumento aí de quase 60%. Se pegarmos aí o aumento dos fertilizantes, tivemos um aumento de quase 80%. Então, para quem trabalha com sistemas mais intensivos, tem que estar se desdobrando, né? Tem que se desdobrar agora nesse momento para encontrar alternativas para manter os seus manejos. Eu digo que o momento agora, para quem trabalha com um sistema mais extensivo, que faz menos uso de concentrados dentro da sua produção, ele é um momento mais benéfico em relação àquele produtor mais intensivista. Porque aquele produtor mais intensivista, ele teve também um aumento superior dos seus custos de produção em relação ao aumento do preço do boi. E para quem está nos ouvindo, e se tem os alunos nos ouvindo, aí, os estudantes, vejam a importância do técnico nesse momento. São os técnicos que vão definir os caminhos dentro da propriedade, principalmente essas propriedades mais intensivistas, para tomar decisões, são eles que vão tomar as decisões do tipo de alimentação que vai ter que ser utilizado, da substituição. Hoje tu tem que buscar substitutos, um exemplo, ao milho, pelo preço elevado que ele tem. E se os custos estão elevados, nós temos que tentar buscar ao máximo produzir mais, dentro de uma menor área. Ou tentar melhorar nossos índices produtivos dentro da nossa mesma área que nós temos, pelo menos tentar elevar esses índices. E a cria, nesse momento, ela está sendo bem valorizada. Nós temos uma valorização. Vocês podem visualizar aqui nessa informação dessa semana, da equipe do Nespro, o preço comercializado tanto da terneira, quanto do terneiro. Uma valorização com margem em cima do boi de aproximadamente 40%, e que em outros momentos nós não visualizávamos esse ágio tão expressivo em relação ao bovino. Então a cria está sendo valorizada, e é importante no preço hoje comercializado de um bezerro, de um terneiro aí, quase R$3.000, dependendo do preço, Então veja qual o impacto que um teu manejo dentro de uma propriedade, se tu produzir 1, 2, 3 terneiros a mais, dentro de uma mesma área, vamos produzir 5 terneiros a mais dentro de uma mesma área, somente fazendo um ajuste na alimentação dos animais, um ajuste de carga, um exemplo das pastagens, e isso pode refletir nos índices reprodutivos, e lá no final tu vai ter 5 terneiros a mais, quem sabe representa mais de R$10.000, R$15.000, então isso é bem significativo, qualquer melhora no índice reprodutivo. E aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, nós temos baixos índices reprodutivos. Se nós observarmos a taxa de desmame hoje de bovinos, e a taxa de desmame de ovinos, aqui eu estou falando taxa de desmame, não estou falando de taxa de prenhez, tá? A taxa de prenhez ela é mais elevada, mas fica fora quando nos referimos somente à taxa de desmame, temos, não entra, na verdade, nós temos que retirar a mortalidade, então é muito mais interessante nós falarmos em taxa de desmame do que em taxa de prenhez, certo? Então vejam que a taxa de desmame hoje no Rio Grande do Sul, ela é próxima a 54%. Então nós temos quase duas
matrizes, né? 2 matrizes para produzir um terneiro. Isso é muito... nós estamos tendo um gasto, né, exacerbado para produzir um terneiro, se nós formos ver na média. Se tu analisar essa média, nós vamos ver que para nós chegarmos a 54%, quer dizer que tem propriedades que são muito produtivas dentro do Rio Grande do Sul, sim, mas tem propriedades ainda com índices mais baixos, porque isso representa uma média. E nós podemos melhorar muito essa média. Nós temos condições, tem propriedades que trabalham hoje com índices bem mais expressivos que essa média, claro. E se analisarmos em relação aos ovinos, hoje nós estamos com uma taxa de desmame próxima a 75%. E ainda mais com ovinos, que nós temos condições de trabalharmos com partos gemelares, e passar de índices produtivos, aí, passar de taxa de desmame de 100%. É possível? É possível. Mas tudo vai depender do manejo, principalmente do manejo nutricional que nós iremos adotar dentro da propriedade. Certo? Então vejam que os parâmetros de eficiência reprodutiva, eles são características de baixa herdabilidade. Tá? O que isso quer dizer? Nós temos uma influência bem maior, né, sobre o desempenho do ambiente. Tá? Então, isso faz com que os componentes ambientais tenham maior impacto sobre o desempenho reprodutivo do que a seleção genética, certo? Então, nós temos... O que acontece, né? Só um momentinho aqui que eu vou... Está tendo uma interferência aqui, ficou ligado. Eu peço uma desculpa a vocês aqui. Só um momentinho, pessoal, para não dar esse barulho. Agora deu, tá? O que acontece com... o que eu estava falando para vocês a respeito dessas características reprodutivas? São características de baixa herdabilidade. Então, tu tem um efeito muito grande do meio ambiente sobre elas. Tu faz uma seleção, tu pode trabalhar com uma seleção, sempre tu vai estar buscando os melhores animais, certo? Os animais mais produtivos, os animais que respondem mais. Mas o desempenho reprodutivo é muito dependente do meio. Tá? Então, não adianta tu ter a melhor genética relacionada à reprodução se a questão do ambiente, se a questão nutricional vai ser limitante para esses animais responderem eficientemente, certo? Então, a eficiência reprodutiva está relacionada com o manejo e tem relação também com o ambiente. E aqui dentro do ambiente, nós temos a questão da nutrição, certo? Então, o manejo nutricional dos animais, ele vai estar diretamente relacionado com a síntese e a concentração hormonal, tá? Então, principalmente, o manejo nutricional vai estar influenciando aí a secreção de GNRH, de FSH, DLH, e esses hormônios esses hormônios vão ter relação direta com a reprodução, vão ter relação direta com a possibilidade dos animais estarem ciclando, com a possibilidade dos animais estarem ovulando, certo? Então, essa síntese e secreção hormonal, ela, sendo adequada, ela vai atuar na maturação ocitária, então, maturação dos ócitos, no desenvolvimento embrionário e também no vigor do recém-nascido. Essa nutrição vai ter efeito, ok? Além de que ela vai influenciar também a taxa de ovulação e o crescimento fetal relacionado com o vigor do recém-nascido. Se nós pensarmos principalmente em cordeiros, isso é extremamente importante, o peso ao nascimento desses cordeiros para a taxa de sobrevivência,
né? À medida que nós diminuímos o peso ao nascimento, tem um peso menor que 3, menor que 2,5 kg, tu já reduz bastante a taxa de sobrevivência desses cordeiros. Então, é extremamente importante essa nutrição também, né? Essa nutrição também lá no período gestacional desses animais, certo? Então, vejam, se nós relacionarmos o manejo alimentar, né, com bom nível nutricional, bom estado corporal, e fizermos uma relação com ovelhas, né, nós vamos ver que um bom estado corporal de ovelhas, o bom estado corporal de ovelhas é determinante para uma maior taxa de ovulação, né, maior peso ao nascer e também maior peso à desmama. O que tudo isso vai impactar? Com certeza vai impactar no final, vai impactar na taxa de desfrute que nós teremos ao final, né, do nosso sistema produtivo. Então, essa maior ovulação está relacionada, né, uma maior prolificidade, então nós podemos ter uma melhora, um aumento da produção de cordeiros nascidos por ovelha, certo? E também, né, temos uma maior taxa de sobrevivência. Tendo uma maior taxa de sobrevivência, nós temos mais quilos de cordeiros desmamados por ovelha, né? Então, nós podemos simplesmente com uma mesma estrutura de rebanho, né, tá melhorando, tá? Estar produzindo mais. Muitas vezes nem sempre com a mesma estrutura, muitas vezes o manejo dos animais, né, uma definição de um plano alimentar dentro de uma propriedade, muitas vezes passa pela redução do número de matrizes. Muitas vezes nós reduzimos o número de matrizes, mas no final produzimos mais do que nós tínhamos anteriormente. Quando tu começa a trabalhar com, principalmente, né, o ajuste de carga dentro da propriedade. Porque senão acontece, depois eu mostro umas fotos para vocês, né, que não adianta, se não tivermos animais em boas condições corporais, né, uma boa condição corporal, ele não vai manifestar-se, o animal não vai ficar prenhe. Então, muitas vezes, nós temos os campos supercarregados, né, com excesso de carga, e acontece que quando chega um período de inverno, né, onde nós temos um baixo crescimento dos campos, e dos campos nativos principalmente, que é a base da nossa alimentação forrageira, onde estão a grande maioria dos animais são manejados em campo nativo, né, ele não tem capacidade, se não manejado de forma adequada, de dar suporte. O campo, às vezes, é muito fácil vocês andarem por aí e encontrar campos rapados, né? Campos que, se tu fosse arrancar ou quisesse arrancar uma grama dali, né, um pasto dali, tu ia ter dificuldade, certo? Tu tá vendo muitas vezes quase terra, principalmente nos períodos de baixa produção do campo nativo em função de um inadequado ajuste de carga, certo? Então, os animais, eles dão prioridades, tá, para a utilização dos nutrientes, certo? E se vocês observarem, ficará mais para o final a utilização para reprodução. Então, primeiro, os animais vão utilizar para o metabolismo basal, na sequência, para as suas atividades de deslocamento, enfim, de procura de alimento. Depois, crescimento e desenvolvimento, energia de reserva, gestação, lactação, energia adicional, e depois, lá no final, né, eles vão utilizar essa partição dos nutrientes da dieta para, né, ciclar ou iniciar uma gestação. Né? Tu vê que só depois aí, né, já está lá para o final, porque lá a última coisa que eles vão utilizar, né, partição dos nutrientes, é para acúmulo, excesso de energia, então um acúmulo adicional, né, um acúmulo maior de reservas corporais. Né? Então, quando nós observamos a nutrição, se ela não atender, né,
primeiramente, essas necessidades, né, ela não vai ser direcionada lá para a reprodução. E o que, que é? O que, que acontece, pessoal? Qual a influência que nós temos? Eu trouxe um esquema aqui que pode até ser um pouco confuso para vocês, né, olhando assim, mas quando nós temos uma alimentação adequada, certo? Nós temos níveis circulantes de glicose, né, de insulina, de leptina, né, de fator de crescimento semelhante à insulina mais altos, né, na corrente sanguínea. E isso acaba influenciando diretamente o hipotálamo, né? O hipotálamo vai fazer o quê? Ele vai liberar, então, né, frente, ele é sensível, né, ele reconhece, né, essas concentrações em níveis adequados, ou níveis mais elevados, e responde positivamente. Tá? Então, o hipotálamo vai responder positivamente frente a uma alimentação adequada. Né? Vai liberar GNRH, certo? O hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio liberador das gonadotrofinas, né, vai atuar diretamente na hipófise, e a hipófise vai liberar, então, FSH e LH, que vão ser responsáveis pelo crescimento folicular, pelo desenvolvimento dos folículos e, consequentemente, a ovulação. Ok? Mas, quando nós temos uma alimentação deficiente, né, o que acontece? Esses hormônios aqui, né, eles acabam não agindo, né? Um exemplo, quando a nossa alimentação, não, desculpa, a alimentação dos animais, ela é deficiente, mas isso também serve para o ser humano, né? Mas quando a alimentação ela é deficiente, o que acontece, né? O hipotálamo ele acaba ficando mais sensível, né? E principalmente a influência do estradiol. Né? E esse estradiol, que é produzido lá no ovário, certo? Quando a alimentação é deficiente e nós temos baixa concentração de glicose, de insulina, de leptina, né? Nós temos um aumento da concentração de estradiol. Esse estradiol ele atua negativamente no hipotálamo. Eu acredito que o professor tenha caído, eu tenha dado uma travada no sinal. Só aguardar ele retornar aqui, vou mandar uma mensagem para ele. O sinal dele caiu agora. Só vou conversar com ele agora aqui. Caiu o sinal dele, pessoal. Agora o professor já está tentando reconectar aqui. E aí a gente já vai dar continuidade à live.
Houve uma queda da internet aqui, pessoal. Enquanto o professor não volta, para a gente não ficar só eu falando aqui, sem nenhum conteúdo, a gente pode pegar e tentar realizar o sorteio que está marcado para seria no final da live, né? Então, de repente, a gente faz agora, enquanto o professor não volta. Eu só vou ver se eu compartilho a tela aqui para a gente poder verificar. Só confirmar aqui se está passando para vocês. Beleza. Aqui. Eu vou começar, então, a ver sorteio referente, seria no final da live, enquanto o professor não volta. A gente teve 270 comentários e vai sortear neste momento. Lembrando que tem que estar agora na live para poder ter direito à premiação, além das outras regras que a gente propôs na descrição, tá? Vamos só ajeitar aqui, realizando o sorteio. Só esperar carregar. Deixa eu achar o vencedor aqui do sorteio. Aqui o professor me mandou mensagem agora e eu vou tentar conectar ele novamente. Vou enviar o convite. Deixa eu ver se eu consigo contato com ele. Ok. A princípio ele vai entrar agora, pessoal.
Aqui, aí, professor, caiu um pouquinho. Caiu aqui, cara. Olha, eu com duas crianças pequenas em casa não é fácil. A guriazinha foi ali e mexeu no aparelho da internet e caiu aí. Vamos Sem voltar? problemas, a gente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se já voltou aqui, que eu tô com uma. Deixa eu só tentar. Não travou de novo, acho que não. Pô, Aí, foi, foi. eu vou ir pela internet do celular aqui, que daí eu. Beleza. Tava passando, tava com delay. Ele tava com um pouco de delay, mas tava passando. Tava, né? Eu vi que eu falava aqui, demorava para aparecer, né? Tu vai voltar aí? Vou colocar aqui. Eu perdi a tela. Pode compartilhar novamente que eu já coloco aqui pro pessoal olhar. Beleza. Apareceu? Apareceu. Deixa eu só ajeitar aqui pro senhor. Aí. Sabe onde é que eu parei? Qual slide que eu tava falando, não? Mais para trás um pouco. Aí esse, se não me engano, tinha sido o último. Tá. Então tá. Tô no teu aguardo aí. Infelizmente acontece essas. Beleza, pode mandar bala, professor. Aqui fechou tudo certo. Já tá pronto. Tá ok? Tá ok. Tá passando aí? Sim, Posso continuar então? O pessoal já pode continuar. O pessoal tá aí, tá aí. tá Seguiram aí, tá. firme com a gente. Não, obrigado, pessoal, que continuarem aí. E desculpe o ocorrido, né, em função da internet aí, acabou caindo aqui. Eu tenho minha filha pequenininha, de 1 ano e meio, foi lá e desligou o modem, né? Então deu esse problema. Mas vamos continuar, pessoal. Eu acho que eu tinha falado para vocês a respeito da influência, né? Por que o animal não manifesta, não cicla, né? Não tem desenvolvimento folicular e acaba não ciclando e não ovulando, né, em função da nutrição. Eu comentei, o Derli me falou que esse slide não tinha passado. No fim, eu estava comentando, depois que eu fui ver que ele tinha parado, né? Mas essa questão da nutrição é ainda mais expressiva, principalmente quando a gente trabalha com animais mais jovens, né? Ou mesmo uma primípara, né? Hoje, um grande problema que nós temos é a primípara, certo? O problema da questão, né, que é o animal mais exigente, se nós formos observar dentro do nosso sistema, onde nós temos aí as nulíparas, né, e depois as multíparas. A primípara ela é o mais complicado trabalhar com ela, porque é um animal que ele tem que, o alimento tem que atender a exigência de manutenção, ela vai ter que produzir leite pela primeira vez, e ela ainda está em fase de crescimento, né, e isso acaba sendo um desafio maior, né, tu conseguir que esse animal venha a parir numa boa condição corporal e manter a sua condição corporal no pós-parto, né, recuperar a condição corporal e reproduzir novamente. Além disso, pessoal, todo esse manejo, muitas vezes, que nós pensamos para melhorar o desempenho reprodutivo desses animais e a nutrição que nós pensamos, né, a melhora da qualidade nutricional da dieta que esse animal está ingerindo, principalmente nos momentos que o animal está prenhe,
elas não vão afetar somente, não vão ser responsáveis somente pelo sucesso no novo ciclo reprodutivo, tá? Mas elas também têm um efeito sobre o feto que está se desenvolvendo e, consequentemente, isso vai impactar futuramente o desenvolvimento desses animais. Porque o que acontece? O desenvolvimento fetal, ou seja, onde nós temos ali principalmente o desenvolvimento das fibras musculares, o desenvolvimento dos adipócitos, eles ocorrem principalmente na fase fetal. Tá? O animal ele já nasce com número de fibras musculares, com número de fibras musculares determinado. Não ocorre, né? São dois eventos que ocorrem, né? No caso do crescimento do animal, nós temos a fase que nós chamamos de hiperplasia, né? Que é a multiplicação das células, divisão celular e a multiplicação dessas células. Né? E nós temos uma fase que nós chamamos de hipertrofia, que é quando essas células aumentam de volume. Tá? E esses eventos, eles ocorrem ainda, né, no período gestacional, ocorre ainda na fase de feto. Então, quando tu tem uma alimentação adequada, isso aí pode impactar positivamente no desenvolvimento futuro desses animais. Porque uma alimentação mais adequada, principalmente se nós pegarmos com bovinos, até ali o sétimo, 7 meses e meio, isso aí vai impactar positivamente no que nós chamamos da hiperplasia. Então, nós temos um aumento no número de fibras musculares. Claro que uma restrição alimentar vai, consequentemente, diminuir o número de fibras musculares desse animal e, consequentemente, pode ter um animal com pior desenvolvimento, certo? E isso pode ser visualizado num trabalho que foi executado aqui na universidade ali no ano de 2017, 2018, onde foi avaliado, onde as matrizes foram submetidas a uma pastagem nativa que não atendia, que naquela condição momentânea não atendia suas exigências nutricionais para a mantença, né? Depois foi realizado um tratamento, foi feito um tratamento onde atendia 100% as exigências do animal para o período reprodutivo, né, o período gestacional, e um outro tratamento que trabalhou com um aumento atendia em 150% as exigências nutricionais desses animais. Isso aí foram avaliados durante esses distintos níveis nutricionais, eles foram utilizados durante o terço final da gestação. Tá? Então, no último terço da gestação, foram trabalhados com vacas com distintos manejos alimentares, certo? E foi avaliado o impacto que isso teve no desenvolvimento desses animais a posteriori. Né? Então, o que foi observado? Né? Vejam que uma adequada alimentação lá na fase gestacional, ela refletiu em animais mais pesados a desmama. Tá? E, consequentemente, isso também influenciou, né, no caso aqui para as terneiras, né, que elas chegassem já aos 12 meses de idade com um peso adequado para reprodução. O objetivo nem era esse, porque os acasalamentos ocorrem aos 24 meses. Mas aos 12 meses, esses animais, pelo seu desenvolvimento que tiveram, né, nós já tínhamos 74%, 84% aí no nível de 150% das exigências, né, nós já tínhamos 84% delas aptas a reproduzir. Então vejam que muitas vezes, quando tu estás trabalhando com uma alimentação adequada para os animais, pensando nos índices reprodutivos, tu também muitas vezes já está contribuindo também para que
tu tenha um desenvolvimento fetal superior e que isso possa responder positivamente depois na tua produção. Né? Então, só que é complicado, né? O complicado nós falarmos em melhora dos índices reprodutivos, onde muitas vezes o que nós observamos é que a maioria, né, ou a grande parte dos campos, muitas vezes, eles se encontram nessa condição aqui, né, de um superpastejo. Aqui vocês podem ver, né, são diferentes ofertas de forragem, então tu está trabalhando com o manejo da pastagem, onde aqui foi ofertado 4%, 8%, 12%, né, ou 16%, né, do que o animal é capaz de consumir. Então vejam que grande parte hoje do que ocorre nos campos, muitas vezes que não dão suporte adequado para o desenvolvimento das matrizes, é que eles são manejados nessa faixa aqui. Aí daí fica complicado ter um desempenho adequado, né, quando o que nós deveríamos observar, né, seriam essas condições aqui mais adequadas, até porque um campo nativo nessa condição aqui, ele vai crescer muito pouco, ele cresce 10, 11 quilos de matéria seca, né, por hectare por dia, muitas vezes não sendo capaz de atender o consumo mínimo de matéria seca para uma matriz. Tá? Então, aqui nós temos os principais parâmetros reprodutivos que afetam, que influenciam na reprodução, né? E, consequentemente, quais são os principais nutrientes que estão afetando, né, que contribuem, onde a sua deficiência observada vai determinar, muitas vezes, né, problemas reprodutivos. E quais seriam esses problemas reprodutivos? Aí nós podemos ver, deficiência, nós temos vários nutrientes aí influenciando, né? Pode ver energia, proteína bruta, né? Vitaminas, minerais, enfim, todos eles têm uma influência, né, nos parâmetros reprodutivos. Então, estão relacionados aqui, vocês podem ver, a falta de energia, de proteína bruta, de fósforo, de iodo, né, de manganês, né, de cobalto, vitamina A tem uma relação com a anestria e a redução dos sinais de estro. Tá? Falta de energia, de cálcio, problema de distocia, complicações uterinas. Isso aí, consequentemente, vai comprometer futuramente né, um problema de distocia, de complicações uterinas, compromete, às vezes, o retorno do animal ao cio. Então, isso o técnico tem que ter esse entendimento desses fatores aí que influenciam, principalmente para te fazer, no mínimo, uma mineralização para os teus animais. Né? No mínimo, não adianta ter só lá um sal comum para tuas vacas, certo? Olhem só a importância que nós temos aqui, cálcio, fósforo, né? Outros microminerais. Então, tu tem que ter uma suplementação mineral. Né? Tem que ter uma suplementação mineral adequada, balanceada, certo? Porque muitas vezes, se tu não faz essa suplementação mineral, né, tu não trabalha com ajuste de carga, certo? Tu pode estar comprometendo o desempenho e o desenvolvimento desses animais. Né? Olha aqui uma questão de manejo, pessoal. Olha o ganho de peso vivo por hectare. Vejam que mesmo com ajuste, mesmo com trabalho, né, um ajuste de carga, trabalho, né, aplicando técnicas, ainda assim nós vamos ter momentos que a produção dos animais, ou o ganho de peso dos animais, ele vai ser deficiente. E tu imagina um animal já consumindo menos, desempenhando menos e não tendo, no mínimo, uma mineralização. Tá? Aqui nós temos uma figura, né,
que mostra a taxa de acúmulo diário no extrato inferior do campo nativo manejado sob diferentes ofertas de forragem. Então, vejo que o teu manejo ele pode ser determinante para um determinado período está faltando comida, né? Quem sabe está tendo na verdade não faltando comida, mas tendo uma taxa de acúmulo diária negativa, né? Tu está comprometendo a tua disponibilidade de forragem, né? Ou muitas vezes o teu manejo ele pode ser um manejo que possibilita, quem sabe, uma reserva forrageira para esses animais. Tá? Então, isso aqui é a capacidade a taxa de lotação do campo nativo sobre diferentes ofertas de áreas de forragem. Então, tu vê que quando tu consegue aumentar a carga, né, a oferta 4%, quando tu trabalha com uma oferta de 4%, tu pode ter 600 quilos de peso vivo por hectare, mas aí tu vai cair naquilo que eu mostrei, naquela foto que eu mostrei para vocês antes, um campo extremamente rapado. Né? Então, veja que eu posso aliviar um pouco esse campo, né? Eu posso aliviar um pouco essa carga, né? Não ser uma carga animal tão elevada, posso diminuir e trabalhar com uma oferta de forragem maior, né? E isso vai possibilitar que esse animal tenha uma qualidade de pasto, né, disponível melhor também. Claro que eu posso ir reduzindo isso aqui, principalmente quando nós trabalhamos, no caso, com bovinos de corte para terminação. Eu posso ter um ajuste fino, onde eu vou ter o melhor ganho por área, né, com melhor desempenho animal, consigo conciliar os dois, mas quando nós trabalhamos com vacas, muitas vezes, em algum determinado momento, tem uma exigência mais baixa, uma exigência menor, eu posso estar, quem sabe, aumentando um pouquinho minha carga, né, um pouco dentro de um potreiro, para que eu possa ter um número maior de animais e, consequentemente, não comprometa o desempenho. Certo? Esse aqui é o ganho médio diário de bovinos em campo nativo, manejado sob diferentes ofertas de forragem. Vejam como ela se comporta, né, como essas curvas se comportam, que independente da oferta de forragem. Claro que quando tu começa a disponibilizar uma oferta de forragem menor, tu compromete ainda mais, né, teus ganhos, tu passa quase duas estações com ganhos negativos, certo? Mas vejam, que principalmente quando nós estamos chegando lá já para a saída, né, no período de inverno, que muitas vezes tu pega o terço final, muitas vezes da gestação, olhe como teus ganhos são comprometidos. Se tu não tem um manejo adequado, esses animais eles têm que entrar no período de inverno numa boa condição corporal. É imprescindível que dentro do sistema produtivo, né, nós temos que ter animais com boa condição corporal, principalmente para entrar os períodos de maior déficit forrageiro, de maior restrição alimentar. Eles têm que ter uma condição corporal adequada, eles têm que ter um peso adequado, eles têm que ter uma forma de poder queimar alguma gordura, né, queimar alguma reserva, de forma que isso não comprometa o seu retorno à atividade reprodutiva. Isso aqui é um gráfico que vários de vocês já devem ter visto, já conhecem, que mostra, né, qual seria a relação, uma melhor relação para nós estarmos trabalhando com disponibilidade de forragem, e a carga animal. Vejo que à medida que eu diminuo a disponibilidade de forragem, eu tenho um aumento da minha carga animal. Mas a matéria seca residual, ela é muito baixa, e essa matéria seca residual muito baixa compromete muito o desempenho, né, da minha matriz, certo? À medida que eu, né, aumento a oferta, claro que eu vou ter uma diminuição da carga, mas tenho uma condição de pasto, que nem daquela foto que eu mostrei para vocês, mais adequado, tenho uma maior quantidade de lâminas foliares, essa maior quantidade de lâminas foliares me permite um maior crescimento da pastagem e também uma oferta de uma pastagem de melhor qualidade para os animais, certo? E vejam, né, voltando na questão da importância
da mineralização, hoje, se nós observarmos os campos nativos, eles não atendem às exigências tampouco de cálcio, tampouco de fósforo. Tá? Isso aqui são teores médios de cálcio e fósforo em campos nativos do Rio Grande do Sul, certo? Então, o que nós temos aqui isso aqui que são campos de cima da serra, isso aqui é uma média de avaliação de campos nativos em diferentes perfis, de diferentes tipos de solo, né? Mas qualquer um deles, até o cálcio aqui, ele até consegue, né? Tu consegue atender, mas principalmente o fósforo, que tem uma relação extremamente importante com a reprodução, ele é deficiente em todos eles e todo período do ano. Então, tu tem que lançar a mão de uma mineralização, né? Claro que em alguns momentos não ocorre isso. Quando tu trabalha com uma pastagem de melhor qualidade, como uma aveia, um azevém, o próprio fósforo que tu tem na pastagem ele é suficiente para atender às exigências dos animais, mas não que tu não vai deixar de também fazer uma mineralização. Então, tu tem que saber com o que tu está trabalhando. Tá? E dentro daqueles valores, daqueles parâmetros que afetam o desempenho reprodutivo, tá? Derli, só uma... Alô, Derli? Pode falar, professor. Eu só parei aqui para ver se está tudo ok, porque não estou acompanhando na tela, só que está tudo ok, eu vou dando seguimento. Tudo certo, bem contínuo. Tá, certo. Então, dentro daqueles parâmetros que afetam o desempenho reprodutivo, né, nós vimos que esses parâmetros eram afetados também pela questão do nível de proteína de uma dieta. E aqui eu trago alguns trabalhos que mostram o status proteico de matrizes, né, quando foram submetidos a uma alimentação proteica adequada ou inadequada. Isso aqui antes do período pré-parto. Então, vocês podem ver, olhem o efeito que nós temos. Né, a maioria dos trabalhos tem observado, tanto no pré-parto quanto no pós-parto, uma influência do nível de proteína sobre o desempenho reprodutivo, sobre a taxa de prenhez. Tá? E agora, se eu pensar, então, que muitas vezes a forrageira que eu estou trabalhando, ela é deficiente, muitas vezes ela apresenta, principalmente nos períodos hibernais, aí, às vezes 4, 5, 6%, né? Muitos campos com capim anone, com baixíssima proteína, em torno de 4,5%, 5%, isso aí vai impactar diretamente na resposta produtiva desses animais. Então, o técnico, o produtor, ele tem que cuidar desse aspecto. Né? Esses animais passam por um período, olhem só, e tem um período não só no pós-parto, mas também tem um efeito no pré-parto. Né? Um efeito significativo no pré-parto. Animais que vêm com déficit proteico. Então, vou ter que lançar mão, quem sabe, de um sal proteinado, no mínimo, para atender a exigência mínima de proteína desses animais. Ok? Isso ocorre muito porque eu não consigo, muitas vezes, ter um aporte nutricional adequado, né, pensando no aspecto reprodutivo, porque nós temos um efeito da qualidade da forragem, né, principalmente nos períodos hibernais, são espécies que estão no estágio já maduro, né, um estágio mais avançado do seu desenvolvimento, e apresentam uma energia, que no caso, energia metabolizável, se eu fizer uma comparação, olhem só, a comparação que nós temos aqui entre gramíneas e leguminosas, de acordo com o seu estágio vegetativo, e a capacidade de consumo dos bovinos. Tá? Então, veja que à medida que avança o estágio de desenvolvimento, o consumo vai reduzindo. E aqui eu tenho um baixo consumo, né, de um alimento com baixo teor de energia metabolizável. Né? Então, isso aqui ele é incapaz de atender, no mínimo, o mínimo que esse animal, que essa matriz teria para o seu
teu consumo de matéria seca e tampouco atende à energia, né? E o animal que vem com déficit energético, né, e se mantém no pós-parto, principalmente período pré-parto e pós-parto, um déficit energético, isso aí vai refletir diretamente nos índices de prenhez, certo? Aqui é uma outra tabela mostrando para vocês, né, o limite de ingestão de matéria seca por bovinos, de acordo com a digestibilidade da forragem. Então, à medida que a digestibilidade da forragem ela aumenta, eu tenho um aumento do consumo de matéria seca, consequentemente, eu tenho um consumo maior, né, tenho um aumento do consumo de matéria seca em percentagem do peso vivo, tenho um aumento do consumo maior em quilos por uma vaca, aqui no caso uma vaca de 480 quilos, consequentemente isso vem atender minhas exigências, principalmente de energia desses animais, e isso vai refletir positivamente dentro dos meus índices reprodutivos. Mas o problema é isso aqui, né? O problema maior é que no período hibernal nós temos, né, as forragens aí com uma digestibilidade menor do que 50%. Isso compromete. Tá? Tem um outro exemplo para vocês também, ó, do qual é o aporte energético que nós temos, com o tipo de forragem e a digestibilidade, né? E aqui o máximo consumo que nós podemos ter em percentagem do peso vivo. O grande problema é isso aqui. Ó. O grande problema é que nós encontramos, né, as nossas forrageiras nesses períodos já com desenvolvimento mais avançado, não estão crescendo também, né, e com uma baixa digestibilidade, né, que compromete toda compromete em muito todo o teu manejo nutricional de uma propriedade, porque nessa condição aqui não supre nem as exigências mínimas de manutenção de uma vaca de corte vazia. Tá? Uma vaca vazia aí, consumindo, porque o que acontece, a forragem tem uma baixa digestibilidade, material muito fibroso, acaba limitando o consumo, e o animal acaba consumindo 1,5 kg, 1,5% do peso vivo, 1,7, e quando tu faz o cálculo para ver se atende no mínimo a uma exigência de manutenção, né, que gira em torno de 11 megacalorias, né, por dia, tu não consegue obter esse mínimo, né, de energia para atender as suas necessidades diárias. Tá? E isso vocês vão se deparar, né, o pessoal se depara muito com essa situação, né, porque aqui nós temos uma representação da produção de forragem, um exemplo do campo nativo ao longo do ano, e aqui nós temos o consumo de forragem, né, que um animal necessita ao longo do ano. Então vejam que em períodos aí que já para início de maio até metade de agosto, início de setembro, já é até meados de setembro, ali muitas vezes num campo nativo, tu não tem sequer um mínimo de produção necessária de matéria seca para atender o consumo desses animais. Tá? Claro que nós temos alguns momentos de sobra, e é nesses momentos que nós temos que trabalhar bastante, nós temos que trabalhar com, né, nós temos que ser bem pontuais nos nossos manejos para que esses animais possam sempre ter, né, um acúmulo de reservas corporais. E tentar, ao máximo, nesses períodos aqui, né, evitar que esses animais não consigam, pelo menos, consumir o mínimo de matéria seca necessário para suas exigências de mantença. Tá? Porque o que acontece? Esses níveis nutricionais, pessoal, eles vão impactar diretamente nas taxas de prenhez. Aqui é um trabalho que mostra a influência de diferentes níveis nutritivos sobre o peso e a fertilidade de vacas ambos. Então, eles trabalharam com um nível pré-parto, né, um nível nutricional alto ou um nível nutricional baixo.
né? E no pós-parto, com nível nutricional alto ou baixo. Tá? Então, quando tu trabalha com nível nutricional alto, do pré-parto, os animais têm uma boa condição nutricional, né? O nível no pós-parto, ele acaba não tendo tanta influência. Tá? Ou seja, olha aqui, mesmo num pós-parto com nível nutricional baixo, em função do animal vir com uma reserva energética, né, uma reserva corporal, isso não foi prejudicial para essas matrizes, e ambas, quando tu tem um nível pré-parto alto e no pós-parto um alto ou um baixo, a taxa de prenhez ela foi superior a 90%. Tá? O grande problema, e é o que ocorre na maioria, né, não vou dizer não é na maioria, mas em grande parte das propriedades, é que as matrizes elas são submetidas ao índice nutricional baixo no pré-parto, e depois que parem também continuam num nível nutricional baixo. E isso impacta na taxa de prenhez, está aqui, ó, 55%, que é próxima à taxa de prenhez que nós observamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, vocês conseguem observar qual é o mais tradicional que nós observamos, o mais comum que nós observarmos aqui, são essas condições aqui, ó. Nível nutricional pré-parto baixo e nível pós-parto baixo. Por isso que nós precisamos de 2 matrizes para produzir um terneiro. Vocês concordam comigo? E acontece. A matriz que produz esse ano, né, ela com certeza, se está nessa situação aqui, consequentemente ela vai falhar na próxima reprodução. Qual é a que vai ficar prenha? Aquela que vinha vazia, né, que passou um ano dentro da propriedade vazia, é a que vai ficar prenha. E daí entra nesse ciclo. Se torna um ciclo vicioso, se não houver uma interferência do manejo. Aqui, de novo, índice de prenhez em vacas alimentadas com diferentes níveis de energia pré e pós-parto. Nível de energia pré-parto e pós-parto baixo, pré-parto baixo, pós-parto baixo, ou pré-parto baixo e pós-parto alto, né? O pré-parto alto, pós-parto baixo. E aqui nós vamos verificar, né, a influência que nós temos. O grande problema está aqui, né, no nível nutricional pré-parto baixo e no pós-parto baixo. Né? Isso representa aí 90 dias, nesse trabalho aqui, representou apenas 20% de prenhez. Né? Enquanto que eu trabalhando com níveis nutricionais, pelo menos em algum momento, trabalhando com nível nutricional alto, né, eu consigo chegar aí em valores próximo a 80%, se não mais que 90% de prenhez. E algo bem importante, interessante, é que essa percentagem de prenhez nos primeiros 20 dias de entoro, né, isso é extremamente importante ali na primeira manifestação de cio dos animais. Então, tu tem na primeira manifestação de cio, a matriz já ficou prenha. Né? Isso vai impactar dentro do teu sistema, porque reduz teu intervalo entre partos e tu tem mais chance dessa matriz parir e conceber novamente. Tá? Aqui nós temos diferentes pesos vivos e fertilidades em vacas Hereford, né? Analisando o peso que nós temos, a influência do peso no nascimento. Então vejam, 2 grupos de vacas Hereford, onde nós temos um peso imediato. Observem aqui, ó, um peso imediato ao pós-parto. Então, vacas que pariram com 413 quilos, ou vacas que estavam numa condição pior, uma condição corporal pior, pariram com 347 quilos. Né? Isso é pós-parto. Depois nós temos peso ao início do entoro. Ambos os animais aqui, esses animais só mantiveram sua condição corporal, né? Nenhum deles recuperou, mas mesmo não tendo uma recuperação aqui, a taxa de nascimento ela foi superior para aqueles animais que pariram numa boa condição corporal, de 89%. Né? Então, vocês conseguem visualizar essa importância. Isso é extremamente importante. Então, tu começa a pensar que tem que fazer alguma coisa para interferir, né,
na disponibilidade de alimentos para essas matrizes, certo? Dentro de uma propriedade que vem com baixos índices produtivos. Quem sabe eu vou ter que reduzir meu número de matrizes para que tenha uma sobra de pasto, que elas possam melhorar a condição. Quem sabe eu vou ter que entrar com algumas forrageiras, né, anuais, ou algumas perenes que me possibilitam aumentar a carga animal, ou que tem uma maior produção para atender a demanda da quantidade de animais que eu tenho. Então, cabe uma avaliação criteriosa dentro de cada sistema produtivo para ver quais são os pontos de interferência que nós vamos ter. É claro que nós temos que sempre pensar em uma interferência aí que demande menos utilização de recursos e simplesmente o ajuste de carga não te custa nada, né? Não custa nada para o produtor. Simplesmente fazer um ajuste de carga pode melhorar muito os índices reprodutivos e a um custo zero, certo? Aqui nós temos um efeito do peso oentório sobre a fertilidade de novilhas Hereford. Então, vocês vejam o desenvolvimento dos animais também impactando não só na expectativa de manifestação de cio, tá? Como também na expectativa dos animais ficarem prenhes. Tá? Então vejo que o peso ao início do entório, mesmo estando um peso já dentro do que nós consideraríamos o mínimo para o acasalamento, em torno de 65% do peso adulto, mas quando são novilhas, é interessante que quanto maior o peso ao início do entório, né, melhores serão os resultados. Isso pode ser verificado quando eu tenho aqui nos primeiros 20 dias, né, de entório já 90%, quando eu tenho aí novilhas com quase 320 quilos, eu tenho quase 90% delas já manifestando cio, já estão ciclando, né, com 40 dias 100%, e isso reflete a expectativa dos animais estar prenha. Com 20 dias eu já posso ter 50% das minhas novilhas já prenha, com 40 dias 80%. Isso também vai impactar, como lá eu comentei com vocês nas matrizes, certo? E nós temos a influência, pessoal, de três níveis nutritivos pós-desmame sobre o peso e a idade à puberdade. Tá? Então, vejam, nível nutricional baixo, nível nutricional médio ou nível nutricional alto. Como que isso impacta, né, a idade à puberdade? Então, vocês podem observar aqui, ó, uma diminuição de quase 50 dias quando eu passo de um nível nutricional baixo para um nível nutricional alto. Tá? Então, o animal, ele tinha com 388 dias, já está manifestando cio, tá? E já tem um peso, né, de aproximadamente 260 quilos. Então, um animal que vem manifestar cio primeiramente em relação aos demais, ele leva uma certa vantagem de ficar prenha ao início do acasalamento. Certo? Isso é extremamente importante, a percentagem de fêmeas que ficam prenha logo ao início do acasalamento, para também auxiliar aí na melhora dos índices reprodutivos. Isso aqui são alguns trabalhos que mostram esse manejo nutricional, né, de como que ele influencia lá na taxa de prenhez. Então, aqui nós temos um trabalho onde esses autores, né, Pilar e Lobato, eles manejaram novilhas do segundo período reprodutivo, então, primíparas, né, no segundo período reprodutivo, fizeram manejo em pastagem de milheto na fase inicial de gestação e pastagem natural no pré-parto. Tá? E um outro grupo submeteram pastejo natural na fase inicial de gestação e pastagem de aveia e azevém no pré-parto. Vejo aqui, ó, a questão, vamos esquecer lá a fase inicial, tu vê que mesmo dando uma pastagem, né, fornecendo uma pastagem de milheto na fase inicial, ela não foi suficiente para impactar na taxa de prenhez. Vamos observar aqui no pré-parto, qual foi a diferença que nós temos. Aqui animais em pastagem natural no pré-parto,
aqui animais em pastagem de aveia e azevém no pré-parto. O que isso refletiu? Refletiu num aumento de 60% na taxa de prenhez. Vamos pensar aí em 100 matrizes, nós temos um aumento aí de 32 terneiros, se porventura todos vierem a nascer, um aumento só na taxa de prenhez de 32%. Desculpa, 60%, que representaria 32 terneiros se considerarmos para 100 matrizes. Então vejam como isso impacta dentro do sistema produtivo, somente a questão de uma pastagem de aveia azevém no pré-parto. Mas tem que fazer uma pastagem... Não, eu sei que às vezes é complicado, mas pelo custo, mas são animais, são primíparas, precisam muitas vezes de uma atenção melhor, e não quer dizer que tu vá precisar utilizar todo momento a pastagem. Tu pode fazer pastejos horários, eu posso daqui a pouco ter o mesmo resultado simplesmente fazendo com que essas primíparas elas tenham, pelo menos pela parte da manhã, umas 2 horas de pastejo horário, pela parte da tarde 2 horas de pastejo horário. Isso já vai contribuir para a melhora da condição corporal desses animais, e isso beneficia, essa condição corporal vai beneficiar no pós-parto, vai beneficiar no momento do parto para toda a recuperação e para que o animal venha a ciclar novamente e manifestar cio. Aqui nós temos um outro trabalho, Derli, como é que nós temos no horário aí, tá tranquilo? Temos com 1h20 de live, professor, e agora são 8h23. Tá, deu aquele tá, mas eu vou dar uma tocada aqui então para senão vai se estender demais, tá? Beleza. Então, aqui um outro trabalho que mostra também o peso ao início do segundo acasalamento, média diária e taxa de prenhez de vacas primíparas, de acordo com os tratamentos, Então, quais seriam os tratamentos? Animais submetidos somente a pastagem natural na recria, período de gestação e pós-parto, então somente pastagem natural com suplemento proteico na recria, e pastagem natural no período de gestação e pós-parto, tá? E pastagem natural na recria e período de gestação e pastagem melhorada no pós-parto, e aqui também pastagem natural com suplemento proteico na recria, pastagem natural no período de gestação, pastagem melhorada no pós-parto, tá? Então vejam a influência que nós temos aqui só simplesmente por tu estar trabalhando com os animais no pós-parto numa pastagem melhorada. Não que os índices são ruins, nós temos índices bons aqui, principalmente por serem animais primíparos, mas o teu manejo alimentar numa pastagem melhorada permitiu que tu aumentasse a taxa de prenhez aí de aproximadamente 73%, passaste lá para próximo a 95%. Claro que em alguns momentos, isso aqui é desempenho de novilhas no período reprodutivo, submetidas previamente a diferentes manejos alimentares, onde os animais foram submetidos ao campo nativo mais suplementação, o campo nativo melhorado. Quando tu trabalha com novilhas, com nulíparas, é mais fácil, o teu manejo, tu consegue facilmente fazer com que os animais tenham um bom desenvolvimento, principalmente para quem faz acasalamento aos 24 meses, que os animais tenham um bom desenvolvimento e que eles consigam chegar com um peso adequado, com uma condição corporal adequada e que possam, então, responder adequadamente, aqui no caso, na taxa de prenhez, não foi observado diferenças entre esses tratamentos. Isso mostra que simplesmente o manejo no campo nativo, ele também te permite, o campo nativo ele não é vilão, ele tem que ser manejado adequadamente, certo? Ele tem que ser manejado adequadamente, que ele vai te responder de forma positiva. Isso aqui mostra, esse trabalho mostra, que mesmo num campo nativo, o desempenho reprodutivo ele é satisfatório, tá? Ele se comparou com o campo nativo com suplementação e com o campo nativo melhorado. Nós não temos uma diferença estatística entre esses tratamentos. Tá? Então, quer dizer que é possível, sim, obter bons índices reprodutivos
simplesmente trabalhando aqui com um manejo adequado, uma lotação, né, uma carga adequada, uma disponibilidade e oferta adequada para os animais, que vão ter um consumo de matéria C adequado, né, vão ter um consumo energético, proteico adequado e vão responder positivamente nos aspectos reprodutivos. Então, o que a gente quer, né, o que nós queremos, né, o que o produtor quer é que as matrizes, pelo menos, né, tenham uma possibilidade de parir nessa condição. Claro que aqui nós estamos vendo, né, que tem uma abundância de alimentos, né, uma sobra de alimento, mas por quê? Porque foi feito o manejo. Se existe todo esse alimento disponível para os animais, é porque esse produtor ele se preocupou em ter essa qualidade de alimento, e isso faz com que esses animais, nessa condição corporal, né, a gente pode ver aqui, já pariram e estão lactando em uma excelente condição corporal, que, consequentemente, são animais que vão entrar novamente numa estação reprodutiva e ficar prenhes novamente. Nós temos um outro exemplo, né? Os animais aqui são primíparas, tá? Com terneiro ao pé, e olhem a condição corporal. Né? Será que nós teremos problemas no segundo acasalamento desses animais? Dificilmente. Né? Dificilmente, porque eles têm, com certeza, aí dentro de 60 dias, menos até, já estarão ciclando novamente. Né? Então, já chegarão para o segundo período reprodutivo ciclando, né? E possibilidade de ser excelentes índices de taxa de prenhez e, posteriormente, nascimentos. Bom, são mais umas fotos que mostram a importância. Isso aqui, eu gosto de mostrar essa foto, que isso aqui é um manejo, isso é lá ao sul da Argentina, ao sul da província de Buenos Aires, na estação experimental do INTA Balcarce, onde eles desenvolviam um trabalho, e eles vinham ao longo de 30 anos aí com índice reprodutivo superior a 90% de taxa de prenhez, né? Alguns anos menores em função de condição de clima. Mas o que eles faziam? Qual era o manejo que eles executavam? Eles aproveitavam sempre aquele período de maior abundância e manejavam adequadamente para os animais terem sempre uma condição corporal adequada, uma excelente condição corporal adequada, e quando chegava a época do déficit forrageiro para eles lá, né, o período invernal, onde tinha um comprometimento do crescimento das pastagens, né, e uma escassez forrageira, esses animais que apresentavam boa condição, uma adequada condição corporal, eles eram mantidos simplesmente num único piquete e eram alimentados com feno produzido da própria sobra que tinha da pastagem dentro da propriedade. E ali era feito um acompanhamento, onde o animal poderia até perder aí né, não tinha problema nenhum com o animal nessa condição, ele viesse a perder 100, né, quem sabe até 200 gramas por dia, que isso não iria impactar, não impactava na condição corporal dele no momento do parto. E esses animais, logo após a aparição, então, já tinha alguns campos diferidos, eram colocados, né, eram alocados em campos com um diferimento, até porque esses campos passavam todo um período com uma restrição de uso, e então tinham uma nutrição adequada no pós-parto, né, mas pariam com uma condição já adequada, então quer dizer que vinham no pré-parto com condição corporal, uma boa condição corporal, e isso refletia em índices produtivos superior a 90%. Certo? Então, pessoal, isso eu queria dizer também aqui para vocês, falar um pouco a respeito da questão que nós ouvimos muito, né, hoje é muito utilizado, IATF, né, então nós temos tecnologias hoje, aí, técnicas para melhorar nossos índices reprodutivos, mas elas não são milagrosas. Né, se tu não tem uma boa condição corporal dos teus animais, tu pode estar tendo problemas aí na utilização dessa técnica e nos teus resultados que tu vai obter. Olhem aqui a condição corporal, como a condição corporal também impacta ali na taxa de prenhez de animais provenientes de protocolos de IATF.
E não raro, tu vê, há pouco tempo eu vi um produtor que estava manejando os animais para a IATF, onde várias das matrizes tinham uma condição corporal de 2,3, 2,2. Então, será que esse animal, mesmo com todo um estímulo hormonal, ele vai depois conseguir manter a sua gestação? Né? Vai ficar prenhe? Vai conseguir manter a sua gestação? Provavelmente não. Por isso que acaba refletindo essa condição corporal, acaba refletindo na taxa de prenhez. Né? Algumas, né, maneiras que nós podemos utilizar, o flushing tem um potencial muito interessante, principalmente para quem trabalha com ovinos, né, muito utilizado. Em bovinos também pode ser utilizado com respostas positivas. Tá? O que é o objetivo do flushing? É tu realizar um aporte extra de nutrientes, então, principalmente para aquelas matrizes que estão numa pior condição corporal, o flushing ele não vai te responder, não responde muito bem se a matriz está numa boa condição corporal. Né? Se matrizes com boa condição corporal, não adianta muito tu dar um aporte extra de nutrientes que tu não vai ter uma resposta, vai ter um gasto a mais, mas não vai ter uma resposta tão positiva quanto naquelas matrizes que tu selecionar numa pior condição corporal. Tá? Então, os melhores resultados, eles ocorrem com matrizes que apresentam pior condição corporal. E o fornecimento, ele deve ocorrer, pensando aqui no caso para ovinos, que ele é mais utilizado, principalmente com, no mínimo, na verdade, 10 dias de antecedência do início do acasalamento. O ideal é que tu tenha que a duração do flushing ela ocorra aí pelo menos a duração de um ciclo estral, no caso de um ovino, no mínimo aí em torno de 17 dias, certo? Agora, o que tu vai trabalhar? Nós trabalhamos até com níveis de, né, dentro desse período de 17 dias, tu começa com aumento gradual da inclusão de concentrado, até chegando a um nível de 1% do peso vivo. Isso acaba refletindo no aumento de fêmeas, da percentagem de fêmeas ovulando, e um aumento de partos, principalmente em ovinos, aumento de partos gemelares. Tá? Então, nós temos uma maior incidência de partos gemelares quando da utilização de flushing. Tá? Também pode ser utilizado com bovinos, né? Só que não, no caso não é o objetivo o aumento de partos gemelares, que com ovinos seria, certo? Então, qual que é essa fisiologia do flushing? Né? Por que não adianta tu utilizar um flushing em matrizes que possuem uma boa condição corporal? Né? Porque esses níveis de glicose, de insulina, de leptina, eles já estão adequados na corrente sanguínea. Tá? Os níveis que nós encontramos, eles são adequados no organismo. Então, tu não vai ter um efeito. Tu tem um efeito, né, porque quando tu entra... dá aquele choque alimentar no animal, entra com maior aporte nutricional, né? Tu tem um efeito aqui, um efeito agudo na nutrição. Aqueles níveis que eram baixos de glicose, de insulina, eles repentinamente eles aumentam, né, a sua concentração, e isso acaba influenciando diretamente lá no hipotálamo e, consequentemente, na liberação de FSH e LH, e que vai estimular aí o desenvolvimento folicular e a ovulação. Tá? E já indo para o final, então, da nossa palestra, não poderia deixar de falar dos reprodutores. Pessoal, então nós temos que também ter atenção quando falamos em manejo nutricional, não só das matrizes, mas também dos reprodutores, né? Que tem uma relação direta aí a nutrição com a qualidade espermática, certo? Claro que nós temos que pensar também, eu tenho que ter animais em uma boa condição, reprodutores em boa condição corporal, mas também não posso ter reprodutores excessivamente gordos. Né? Reprodutores excessivamente gordos, eles podem causar um problema, né? Porque tem uma diminuição da qualidade espermática. Um reprodutor muito gordo, ele acaba acumulando gordura, né, no saco escrotal, ali na região onde situa-se o que nós chamamos de plexo pampiniforme, que é responsável pela termorregulação testicular. Então, esse excesso de gordura acaba dificultando
a termorregulação dos testículos, tu, consequentemente, pode ter um aumento da temperatura e comprometer a tua qualidade espermática. Mas nós temos que ter uma atenção muito grande com os reprodutores, né? uma adequada atenção com os reprodutores, porque esses espermatozoides aqui, eles não são produzidos de um dia para o outro. Tá? A produção, a espermatogênese, desde o processo, né, do início da multiplicação, do desenvolvimento do espermatozoide, até ele estar devidamente capacitado, ser capaz de fecundar o óvulo, esse período, essa espermatogênese, o período de produção do espermatozoide, ele gira em torno de 60 dias em touros e de 50 dias em carneiros. Tá? Então, o touro que amanhã vai cobrir uma matriz, a qualidade daquele ejaculado, ela é referente a uma condição nutricional, uma condição sanitária que esse animal tinha 60 dias atrás. Né? Então, vejam que a preocupação, quando tu vais trabalhar, vai estar perto de iniciar um período reprodutivo, tu não deve ter preocupado com os reprodutores 30 dias antes. Esse período tem que ser 60 dias antes. Tem que ser 60 dias antes em função desse efeito que tem, né, a nutrição na qualidade espermática. Então, olha aqui, ó. Nós temos a idade, a puberdade, de acordo com o nível de suplementação, né, e a concentração aqui, né, do ejaculado dos animais. Aqui, na verdade, a qualidade do ejaculado de acordo com o nível de suplementação dos animais. Tá? Então, olha aqui que, independente aqui, ó, né, temos um nível de NDT da dieta, uma dieta baixa, médio ou alto, a concentração do ejaculado ela vai aumentando. Nós temos uma melhora na concentração do ejaculado de acordo com o nosso nível da dieta. Claro que isso, aqui no caso, não impactou na taxa de retorno das matrizes, né? Foi muito próximas, mas muitas vezes, se o animal já é um pouco deficiente, muitas vezes na sua concentração, isso aí pode impactar ainda mais. Tá? Então, tem que ter um cuidado adequado no período de 60 dias que antecede o início da reprodução com reprodutores. Mas, claro que tu também não pode exagerar. Isso aqui é um exemplo da concentração de proteína na dieta. Isso aqui foi um trabalho que foi realizado com 18%, os reprodutores suplementados receberam uma dieta com 18% de proteína bruta, e o que aconteceu, né, desse excesso de proteína bruta? Ele acaba prejudicando o desenvolvimento testicular, né? Consequentemente, ele acaba interferindo na produção de sêmen, certo? Então, tu tem uma menor produção de sêmen aí, em função dessa grande concentração de proteína numa dieta, que isso, consequentemente, aumenta o nível de ureia na corrente sanguínea, e essa ureia acaba sendo tóxica para os espermatozoides, tem uma diminuição na tua qualidade espermática. Como considerações finais, então, pessoal, eu queria deixar para vocês aqui, né, que não se obtém, né, bons índices reprodutivos sem reserva corporal. Fique bem claro isso para vocês, o pessoal que está acompanhando aí, né, que nós podemos obter bons índices reprodutivos sem necessidades de gastos com suplementação, apenas com o adequado manejo das pastagens. Tá? Então, muitas vezes, mas preciso gastar. Não precisa gastar. Precisa, né, às vezes tem que ter o conhecimento para fazer um adequado manejo e isso refletir positivamente no desenvolvimento dos animais. Tá? A nutrição pré-parto ela é mais importante que o pós-parto, determinar o período de anestro pós-parto. Então, para o retorno dos animais à atividade reprodutiva, para os animais voltarem a ciclar, a nutrição pré-parto ela é mais importante que a pós-parto. Tenham em mente isso. Nós temos que energia inadequada na dieta durante o final da gestação, então vai prejudicar a reprodução, mesmo quando a energia da dieta é suficiente durante a lactação. Então, isso aqui vem de encontro com, né, o comentário anterior, né, que a nutrição pré-parto seria mais importante que a pós-parto. Tá? O score de condição corporal adequado permite uma reserva corporal para a reprodução pós-parto, então, imprescindível que os animais cheguem no período reprodutivo
do período de parição, com uma boa condição corporal. Isso vai ser determinante para o sucesso do próximo período reprodutivo. A produção de vacas em lactação ela fica prejudicada quanto maior for o balanço negativo de energia. Tá? Então, muitas vezes o animal pare, né, e agora ele precisa iniciar a sua produção de leite, e nós temos um balanço energético negativo, porque o que ele consome não atende às suas exigências mínimas. Esse animal entra no balanço energético negativo, consequentemente ele acaba estendendo o seu período de anestro pós-parto. Né? E, por final, não esquecer dos reprodutores, né, que são determinantes do sucesso reprodutivo de uma propriedade, portanto, devem receber adequada alimentação no mínimo 60 dias antes do início do período reprodutivo. Dessa forma, eu finalizo, então, a apresentação. Eu agradeço o pessoal que teve a paciência de acompanhar e esperar aí em função do problema que tivemos com a internet. Tá? E agradeço a presença de todos e o convite aí da TecVet Júnior por estar ministrando essa palestra, e fico à disposição aí para eventuais dúvidas, perguntas que tiver. Boa noite, professor. Muito obrigado mais uma vez por ter nos dado feito essa conversa com a gente, mas na verdade uma aula, né, que a gente conseguiu adquirir bastante conhecimento só nesse tempo que ficou por aqui. A gente tem duas dúvidas aqui que foi separadas, uma do Instagram e outra pelo WhatsApp. Essa do Instagram até talvez o senhor já tenha respondido, mas para reforçar um pouquinho, seria como cuidar das primíparas para garantir prenhez na próxima estação de monta. Uhum. Bom, a primípara, né, ela é a que demanda aí maior cuidado, certo? Então, algo importante é o desenvolvimento delas. Hoje nós temos como base que ela tem que ter no mínimo 65% do peso vivo para iniciar seu acasalamento. Mas nós não temos que pensar nela nesse mínimo. E quanto mais pesado ela chegar ao início do acasalamento, né, melhor vai ser seu desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que trabalhar esse animal, né, essa primípara, certo? Pensando na reprodução dela antes ainda, quando ela está gestando. Então, nós temos que almejar que esse animal chegue no seu desenvolvimento aí com no mínimo 90% do peso adulto, certo? Chegando com 90% do peso adulto, com certeza esse animal vai chegar numa boa condição corporal. Vai parir, vai ter reservas corporais adequadas, tá? Isso vai facilitar o teu manejo no pós-parto. Tá? Mas é imprescindível no manejo do pós-parto que tu tenha um campo diferido para esses animais, porque eles são uma categoria mais exigente. Tá? Então, mas como eu mostrei aquelas fotos ali de alguns animais, né, que eram as primíparas com terneiro ao pé, mas numa excelente condição corporal, porque elas não recuperaram aquela condição corporal dentro daquele período ali, só daqueles 30 dias, elas já pariram numa condição corporal boa. Se uma primípara não parir, né, numa condição corporal adequada, vai ser muito difícil ela recuperar, porque ela ainda está em fase de crescimento, está passando pelo primeiro período de lactação dela. Isso vai acabar comprometendo. Então, eu tenho que ter um planejamento específico para os animais. Eles não podem, muitas vezes, frequentar o mesmo campo que uma multípara aí que tem já acessou sua fase de crescimento, não precisa ainda de energia para crescimento, não precisa de nutrientes ainda para sua fase de crescimento, simplesmente para lactação, né, e para recuperação de alguma reserva corporal. Então, primeiro é pensar numa aparição, uma adequada condição corporal, pensando em chegar a índice de 90% do peso adulto, tá? E depois é o manejo pós-parição aí, de direcionar para as melhores pastagens que tu tem para essas matrizes.
Beleza, muito obrigado, professor, por responder essa pergunta para a gente. Ao longo agora já estão surgindo mais algumas, e outra é a respeito a parte dos terneiros. Qual a melhor alternativa, a melhor escolha? Apartar precocemente ou manter ao pé por mais um tempo? Deve ser em relação ao desmame precoce, né? Isso. Eu acho que o desmame precoce é uma ferramenta muito interessante que o produtor tem para utilizar de acordo, né, com as dificuldades, muitas vezes, que esse produtor tem para fazer com que essas matrizes recuperem condição corporal. Eu, particularmente, vejo, né, a utilização do desmame precoce não em todas as matrizes, né? Eu acho que nós temos condições, porque o desmame precoce ele envolve custos, né? Envolve mão de obra, né? Envolve suplementação, tá? Então, e hoje os custos estão elevados. Eu vejo ele como uma utilização pontual. Tu pode, frente a um período de seca, um exemplo, né, que se aproxima, tu pode fazer um desmame precoce. Para aquelas matrizes, para as primíparas, quem sabe realizar um desmame precoce com elas. Essa é uma alternativa, né, que vem ao encontro da outra pergunta. Né? Essas primíparas, vamos fazer um desmame precoce com elas. Agora, as multíparas, que têm uma boa condição corporal, eu não vejo por que, né, muitas vezes realizar se tu tem uma boa condição corporal dos animais, tu está realizando um desmame precoce. Né? Se tu tem só se tu daqui a pouco vai ter um problema de uma seca que pode comprometer o desempenho desses animais, o desenvolvimento a recuperação dessas reservas corporais, dessas matrizes, aí sim. Né? Mas até então eu utilizaria ele, mas isso depende muito dentro de cada sistema, de cada propriedade, certo? Mas tu pensa ele na utilização para as primíparas, seria muito interessante. E também pode utilizar para aqueles animais, às vezes, que estão com uma baixa condição corporal, que pariram, podem ser até as multíparas, pode, né? Mas eu não vejo ele como uma ferramenta que vai dizer, vou usar só desmame precoce em todo o meu sistema. Eu acho que não é por aí, né? Cada caso é um caso, mas cada propriedade é um caso, depende muito das condições que nós temos dentro daquele ambiente que esses animais estão inseridos. Certo. Muito obrigado mais uma vez. E a última pergunta que a gente tem aqui é em relação à questão de profissional. Como que o senhor acredita que o zootecnista, como técnico, ele pode auxiliar na reprodução além da nutrição nos dias de hoje? Bom, nós vamos ter, basicamente, nós trabalhamos com, né, manejo. Nós temos o quê? Nutrição, genética, tá? Sanidade, né? E também manejo. Então, além da nutrição, né, que o zootecnista trabalha, também ele vai ser responsável por toda a parte do manejo sanitário, porque os índices reprodutivos eles não estão atrelados unicamente às questões nutricionais. Tá? Tu tem toda a questão de manejo dos teus animais, de como que esse manejo é executado dentro da propriedade, certo? Como que tu vai trabalhar com os teus animais dentro da propriedade, e principalmente da questão do manejo sanitário, né? Onde nós, os tecnistas, também trabalhamos, né? Definimos um programa sanitário que vai ser executado dentro da propriedade. Então, além disso, né, além da questão nutricional, eu vejo dessa forma, e também com a questão de seleção dos animais dentro de uma propriedade, né, de selecionar aqueles animais que têm o melhor desempenho. Isso é função do zootecnista também, tá? Não só a questão nutricional, mas de identificar, de ver de quais são os animais, por que eu tenho que descartar esse animal, né? Por que eu tenho que descartar aquele outro animal. Então, o zootecnista ele vai atuar em todas essas pontas. Essa é uma.
a nutrição que nós escolhemos para falar hoje esse tema. Mas poderíamos estar falando também da questão sanitária, dos aspectos genéticos, né, da seleção dos animais, enfim. São essas as possibilidades, além da parte nutricional. Muito obrigado mais uma vez, professor. Todos nós somos imensamente gratos à sua participação hoje aqui, que mais uma vez o senhor mostrou disponibilidade, mostrou vontade de nos ajudar, sempre mostrou isso para a gente. A gente fica imensamente grato, toda a equipe da TecVet fica agradecida por hoje. O pessoal que estava assistindo a gente, que permaneceu aqui, que a gente sabe que o EAD ele é complicado, né? Porque tem essa questão da internet, do delay, enfim, permaneceu junto conosco nessa noite. Eu tenho certeza que muita gente agregou bastante conhecimento e a gente fica muito feliz e satisfeito com esse evento que a gente pôde proporcionar para essas pessoas hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Derlei, mais uma vez o convite de vocês aí, embora com esses probleminhas aí da internet, mas faz parte, não adianta, né? É o momento que nós estamos. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que possam, né, que tenham aproveitado a palestra e sempre à disposição aí para colaborar com o pessoal da TecVet. Enfim, vocês sabem disso, né? E aqueles que da palestra aí que acompanharam, ficaram com alguma dúvida, tem meu e-mail, vocês podem fazer contato, sempre disponível aí para estar colaborando com o pessoal. Tá? Uma boa noite a todos. Valeu, professor. Muito obrigado. Então, até mais. Até.